O mundo nos ensina sobre nossos projetarmos, crescermos, alcançar os nossos sonhos. O mundo mostra que para nós o importante é ser bem sucedido e reconhecido. Não que essas coisas não sejam importantes, não que nós não tenhamos que sonhar, não que nós não tenhamos que projetar, não que nós não tenhamos que buscar essas coisas. E infelizmente em muitas igrejas hoje nós ouvimos isso, né? Você precisa vencer, você precisa romper a loja, isso faz parte da cristã. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, é uma palavra que é um desafio para mim. E eu duvido que essa palavra não seja um desafio para você nessa noite. Essa palavra é muito desafiadora para cada um de nós que estamos aqui. Porque no reino de Deus, tudo que o mundo prega, no reino de Deus é o quê? É o contrário. No reino de Deus, os menores são os maiores. No reino de Deus, aquele que serve é aquele que é honrado. No reino de Deus, os humilhados são exaltados. Eu vou falar sobre humildade nessa noite. A humildade ela é bem vista no mundo. As pessoas olham no mundo de uma forma boa quanto à humildade. Elas falam, aquela pessoa tem humildade, ela é humilde. Mas a verdade é que a humildade ela é algo que é vivida na realidade por poucos. Poucos vivem verdadeiramente a humildade. E a humildade, será que ela tem feito parte das nossas vidas? Será que nós caminhamos debaixo dessa humildade que Deus nos quer que vivamos? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Desde a minha conversão, lá em 2008, esses dias eu estava fazendo as contas, né? Eu converti, eu tinha 18 anos de idade. Eu estou com 35 anos de idade. Então, daqui a pouco vai fazer o quê? 18 anos que eu sou o quê? Convertido, vai ser metade da minha vida. Até esses tempos atrás eu falava assim, há 10 anos que eu sou convertido, agora vai fazer o quê? Vai ser metade da minha vida. Isso eu cresci na igreja, mas a gente tinha que aprender muito, né? E crescer muito na presença de Deus. Essa é uma palavra que desde a minha conversão, ela me desafia. Eu creio que vai nos desafiar nessa noite, cada um de nós. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude, o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós louvamos, nós cantamos, nós temos a tua palavra, mas eu peço, Senhor, que o nosso coração seja o teu coração, que a nossa mente seja a tua mente, que o nosso sentimento, a forma como nós sentimos aquilo que nós lidamos dia a dia com as pessoas, seja como o Senhor sente. Que o Senhor venha mover os nossos corações do teu Espírito nessa noite. Espírito Santo, o Senhor venha se mover na nossa mente, transformando-nos à imagem do Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles, ó Pai, que o Senhor tem o desejo e o propósito de gerar a imagem do teu Filho em nós. Como diz o versículo 29.
Então, que Cristo seja gerado e formado em cada um de nós nesta noite. Ó Deus, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que nós venhamos desaparecer em a Tua presença e a Tua glória, para que o Senhor seja visto. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti que merece louvor e adoração. Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus, essa é a minha oração nesta noite, em Teu nome que oramos, Senhor Jesus, nome acima de todo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele começa falando assim. Paulo, é muito interessante isso. Paulo não começa essa carta falando assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Porque tem muitas cartas que Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo começa a Filipenses falando assim, Paulo e Timóteo, servos. Se você olhar no capítulo, versículo 1, fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo começa essa carta mostrando que não importa a sua autoridade que ele tinha na igreja, mas ele começa mostrando que ele, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo autoridade sobre a igreja de ensino, de correção, de disciplina, Paulo fala assim, em primeiro lugar, eu sou servo. Eu sou servo. E Paulo ele está feliz com essa igreja, porque essa igreja ela está cooperando com o Evangelho. A igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo. Vidas estão sendo alcançadas e transformadas através da vida dessa igreja. Mas no capítulo 1, versículo 9, Paulo ele faz uma oração. Ele fala assim, ó, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção. Paulo fala assim, vocês têm servido também, mas vocês não têm servido com amor às pessoas verdadeiramente. Tem faltado amor. E aí Paulo começa a falar das dificuldades dele como servo, né? Ele está preso, Paulo está preso, está sofrendo. E lá na frente, no versículo 27, ele vai falar assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, ou quer que eu apenas ouça, estou preso aqui, mas o que eu quero ouvir da igreja de Filipos? O que eu quero ouvir dos filipenses? Que mesmo na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes, num só Espírito, lutando unânimes pela fé e Evangelho. Paulo fala assim, às vezes só vai chegar a informação em vocês, mas uma coisa eu quero ouvir de vocês estão unidos. Vocês estão firmes em um só propósito. Não é o propósito de um e de outro, não é o propósito de Cristo para a igreja. Gente, para nosso pastor tem um PG é desesperador. Há momentos que é um pouco desesperador que a gente está vive na igreja. Porque vamos pensar, a ausência do pastor Roberto, que chega, que a gente está unido, que a gente está trabalhando na fé, ninguém está brigando com ninguém, que está tudo certo. Ou será que às vezes a Betel acaba vivendo um pouco dos filipenses viveram? E não só a Betel, a gente sabe que onde tem gente, onde tem ser humano. Vamos pegar um ambiente menor que você vive aí, a sua casa. Onde tem gente, vai ter desentendimento, ideias diferentes, opiniões diferentes, até contrárias. Mas Paulo fala assim, eu quero ouvir que vocês estão unidos. Vocês estão lutando comigo pelo mesmo privilégio que eu tenho. Porque Paulo fala assim, eu estou sofrendo, versículos, eu vou resumir aqui, não vou ler, mas ele fala assim, nós estamos sofrendo pelo Evangelho, vocês têm o privilégio de sofrer comigo pelo Evangelho, isso vale a pena. Nós estamos sofrendo por Cristo, porque o mundo vai nos bater, às vezes até dentro da igreja vão bater em nós, não importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado, que Cristo está sendo anunciado, que o Evangelho está alcançando vidas, estão tentando marcar a nossa alegria, mas não vão marcar a nossa alegria, porque na verdade nós estamos nos conformando à imagem de Jesus. Filipenses 3:10, Paulo vai falar que ele tinha um desejo, uma vontade. Ele falou, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos.
tornando-me como ele em sua morte. Paulo fala assim: eu estou preso, mas eu me alegro. Quando nós vamos ver os apóstolos sendo presos e apanhando, vai falar que eles voltam como? Felizes, porque eles falam assim: nós estamos sendo considerados dignos de sofrer um pouquinho, porque o que Jesus sofreu por nós é descontado. Mas nós já nos alegramos, porque nós estamos nos assemelhando ao nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. E esse é o desejo que nós temos de ter: ser como Cristo, ser como nosso Senhor. O tema da minha mensagem nessa noite é: seja como Cristo. Então Paulo, ele não está colocando em dúvida a fé dos filipenses. Ele está falando assim: eu não duvido da fé de vocês. Eu não estou questionando se vocês são crentes, cristãos ou não. Mas se nós estamos em Cristo, e aqui no grego poderia ser traduzido como já que estamos em Cristo, porque na língua grega, se ele pode ser usado como dúvida, mas dependendo da forma que ele está colocado aqui, a preposição pode ser colocada com o quê? Já que estamos em Cristo. Então nós poderíamos ver dessa forma: já que nós estamos em Cristo, e nós temos alguma motivação, exortação de amor, então já que nós estamos em Cristo, existem algumas coisas que precisam fazer parte da nossa vida, amém? Se nós estamos em Cristo, existem coisas que precisam fazer parte da forma que a gente pensa, da forma que a gente sente, da forma que a gente lida com as pessoas. Então, para sermos como Cristo, primeiro, precisamos ter emoções e ações como a de Cristo. Precisamos ter emoções e ações como a de Cristo. Precisamos sentir como Cristo sente, porque se nós sentirmos como Cristo sente, nós vamos responder em ação como Cristo age. Amém? Aqui a gente já começa a ver como é esse desafio para nós. Porque ele vai falar assim: se nós temos alguma motivação, alguma exortação em Cristo. Essa palavra motivação e exortação aqui, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento como paraclesis. Paraclesis vem de paracletos, que é a palavra usada para quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o paracletos, ele é o consolador. O Espírito Santo é o motivador. O Espírito Santo é o exortador. Eu sempre falo isso: exortar é uma coisa, repreender é outra coisa. Exortar não é repreender, exortar é motivar e animar, tá? Então exortar alguém é o quê? Exortar quem é desse, traz animador. Exortar é corrigir, ela fala assim: vamos para frente, ó, Cristo está com você, nós precisamos jogar direito, nós vamos aqui, vai prover. Exortar isso. Então, se nós temos alguma motivação, alguma exortação de Cristo, se nós temos isso, o que nós vamos fazer? A gente vai ajudar, a gente vai admoestar, a gente vai encorajar, a gente vai consolar, nós vamos confortar as pessoas. Então, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, o que essa pessoa faz? Quem é cheio do Espírito motiva. Quem é cheio do Espírito exorta. Quem é cheio do Espírito encoraja. Quem é cheio do Espírito consola. Quem é cheio do Espírito conforta. Amém? Porque nós agimos pelo Espírito que está em nós. E quem não está cheio do Espírito, mas está cheio da carne, quem está cheio da carnalidade atrapalha, não exorta. Quem está cheio da carne é indiferente, não encoraja. Uma das piores coisas que tem se chama indiferença. Um cristão não pode agir com diferença. Tanto faz essa diferença, não quer saber. A pessoa que se expõe. Indiferença não pode fazer parte da nossa vida cristã. Para mim é indiferente. Não. Quem está cheio da carne não corrige. Quem está cheio da carne desencoraja em vez de encorajar. Quem está cheio da carne não consola e não se importa. Quem está cheio da carne, ao invés do quê? De confortar, ao invés de confortar a pessoa traz mais peso e tira o conforto ainda. Tem gente assim, a situação já está difícil, o que ela faz? Você já está com o caminhão, né? Ela descarrega outro. Às vezes você está ali falando, está assim, é complicado. Às vezes a pessoa se comparecer, ela vai falar assim: você está passando
não existe. Já passei por isso, a minha tá assim. Tem gente assim. A minha situação é pior que a sua. E aí? Desafiador? Se nós temos alguma exortação, consolação de amor, o que é isso? Amor aqui, a palavra é ágape. Muitos vezes sabem o significado. Ágape é o amor que vem de Deus. Será que nós estamos amando verdadeiramente, exortando, consolando em amor o nosso próximo? Porque o amor ágape é aquele amor de 1 Coríntios, capítulo 13. É um amor que não se vangloria, não se ufana, não se soberbece. É um amor de tudo crê, tudo sofre, suporta tudo, ele rompe as barreiras. É um amor ágape. Nós estamos amando. Será que nós temos a comunhão do Espírito? Porque quando nós cremos em Jesus, nós recebemos quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar em nós. E o Espírito Santo, o papel dele é fazer o quê? Com o corpo. É unir a igreja. O papel do Espírito Santo é mudar você também para que na sua casa seja uma casa unida e não dividida. Aonde a comunhão do Espírito significa que ali haverá unidade. O Espírito Santo é que mantém o corpo unido. E aqui tem uma palavra, isso aqui é maravilhoso. Alguma profunda afeição e compaixão. Algumas pessoas falam assim: entranhados, afetos e misericórdia. Isso aqui é muito forte. Por que é muito forte? Porque no mundo grego, aqui está falando do que? Das paixões mais extremas, daquelas emoções que são poderosas. Quando você está apaixonado, o que acontece com a sua barriga? Antes de eu subir para pregar, eu falei: meu Deus, olha essa palavra que Deus dá para pregar, né? Como você achou que eu estava ali? Está passando mal. Porque eu sei que eu vim para falar de sério. Aí começa a me virar por dentro, mas dá um calor, ele fala vermelho. Por quê? Adrenalina vai ali. Porque é algo profundo, algo que mexe por dentro. Que a apóstolo possa dizer assim: nós temos isso que mexe por dentro. No mundo dele, o que? Amor e ódio, paixões fortes, sentimentos fortes. E para o judeu, a série das afeições que tem mais sensíveis, bondade, benevolência, compaixão. Mas aquilo que posso fazer é o quê? É aquilo que mexe com as nossas entranhas, naquilo que é mais profundo do nosso coração, que nós amamos. Amém? Então é um coração cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Então, quando nós estamos cheios dessas entranhas de afetos e misericórdia, a gente olha para o nosso próximo, vê o nosso próximo sofrendo, o que a gente faz? A gente não consegue ser diferente. A gente tem que estender a mão, a gente tem que orar, a gente tem que fazer uma coisa para a pessoa. E na vida cristã, o que é tudo também? Isso aqui não é só para pastor, isso aqui é para quem é cristão. Porque o cristão, muitas vezes, vai querer ajudar. A gente está ouvindo para essas entranhas de afetos e misericórdia, e a pessoa não entende, ela não quer mudança, ela quer continuar vivendo a vida dela. E você fala assim: meu Deus, mas você precisa provar isso, você precisa conhecer verdadeiramente Deus para a sua vida, e você é movido por isso, porque se você é movido por isso, glória a Deus, significa que você é cristão, o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Porque as entranhas de afetos e misericórdia vai fazer o quê? Vai nos mover em direção às pessoas. Não vai nos deixar indiferentes parados. Entranhas de afetos e misericórdia significa o quê? A dor do outro é a dor. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A vitória do outro é a minha vitória. A alegria do outro é a minha alegria. Não tem que comparar a pessoa conseguir ou não conseguir. A dor do outro não tem que ser: só recebeu o que merecia. Então a pessoa merecia receber aquilo. Você sabe qual é a consequência prática que você falar isso? Vamos supor que Deus fale do céu assim: o seu próximo mereceu receber o que recebeu, então eu vou fazer que você receba aquilo que você merece.
a consequência prática disso. E glória a Deus que nós temos um Deus de misericórdia. Quando nós tivemos eventos de casais aqui, sabe como o marido pode falar? O marido pode olhar para Deus e falar assim: Senhor, que o Senhor venha me tratar e eu tratar minha esposa. Sabe que a esposa pode orar? Senhor, que o Senhor venha me tratar e eu trato meu marido. Está vendo a consequência prática? A gente às vezes pensa que a vida está distante, mas a vida é muito prática. E glória a Deus que Deus não leva as últimas consequências. Algumas atitudes que nós temos. Porque se Deus fosse agir como nós merecemos, misericórdia de nós. Amém? Eu quero visitar, mais ou menos. Continuando. Segundo, unidos em Cristo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Paulo está falando assim: completem a minha alegria. Eu estou alegre porque a igreja tem avançado. Eu estou alegre porque vocês têm cooperado pelo Evangelho. Estou alegre, estou feliz com isso. Mas vocês querem me deixar feliz de verdade? Sejam unidos. Caminhem em unidade. A alegria de um pastor é ver a igreja unida. A alegria de Cristo é ver seu corpo unido. A alegria de um pai e de uma mãe é ver a sua casa unida. Sim ou não? A alegria de um filho e de uma filha é ver os seus pais unidos, em harmonia. Porque Deus criou a gente para viver em unidade. Tudo que vem contra a unidade não vem de Deus. Tudo que não vem da unidade, tudo que não é unidade, tudo que é divisão, tudo que é contenda, briga, não vem de Deus, vem de Satanás. E ao completar a alegria de Cristo em unidade, nós provamos da verdadeira alegria de Deus. E quando eu falo em completar a alegria de Cristo, não que a Cristo não lhe falta alegria, porque a Cristo não falta alegria, né? Nele a plena alegria e paz. E por que Cristo a plena alegria e paz? Porque ele vive em plena unidade e harmonia com quem? Com o Pai e com o Espírito. E Jesus quer que nós venhamos viver plena alegria como? Vivendo em plena unidade na nossa casa. Vivendo em plena unidade na igreja, vivendo a plena unidade, porque aonde a plena unidade, a plena alegria. Porque o mundo é egoísta, o que importa é a minha alegria, mas quem está em Cristo vive na unidade. Glória a Deus pela minha alegria, mas eu me alegro com a minha esposa, eu me alegro com os meus filhos, eu me alegro com quem está na minha volta, ou seja, eu tenho uma alegria, eu tenho muito com quem me alegrar. Você se torna pleno em alegria. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas para isso nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Modo de pensar. Não está falando do mesmo pensamento. É diferente. Não está falando pensar igual, ter o mesmo pensamento, mas está falando ter o mesmo modo. O que é modo? É a forma como nós pensamos. Não é o mesmo pensamento, mas é como nós pensamos. Porque quem está em Cristo vai buscar o quê? Qual que é o modo? O modo é amar. O modo é perdoar. O pensamento pode ser diferente, mas eu vou amar, eu vou perdoar. E qual que é o modo carnal? Eu vou odiar, eu vou mirar, eu vou ter raiva, eu vou ter rancor, eu vou ter mágoa, eu vou retribuir, eu vou me vingar. É o modo, não é o mesmo pensamento, ou seja, a forma como nós agimos, é a forma como nós mudamos aquilo que nós vamos fazer no nosso pensamento. Amém? O mesmo amor, e aqui é amor ágape de novo, né? Ele fala ágape ali, exortação de amor, consolação de amor, e agora ele repete amor de novo, o mesmo amor, é o amor ágape de novo, esse amor que vem do Espírito. Então nós temos que fazer o quê? Viver debaixo desse amor. Um só é esse Espírito, e aqui não é o Espírito Santo, tá? Aqui é um só Espírito. A ideia do quê? Viver em harmonia, unidos em suas afeições, nos seus desejos, nos seus sentimentos. Aqui é ser o quê? Um só Espírito, porque a palavra Espírito tem falado Espírito de fortaleza.
se refere ao Espírito Santo de Deus em Deus. Mas também uma pessoa pode ter um espírito forte. O que é isso, um espírito forte? É a forma como dentro dela ela reage às coisas. Tá? A forma como ela reage às coisas. E aqui está falando o quê? Temos um só Espírito. É Cristo em nós nos fazendo sentir as mesmas coisas. Tem hora que, por exemplo, você fala, eu, pastor Roberto, pastor Carlos, nós concordamos em tudo, sobre tudo. Não. Mas nós caminhamos um só Espírito. Nós estamos unidos. A dor do outro é a nossa, a dor do pastor, a dor é dele, o pastor Carlos, a gente compartilha disso. Nós estamos unidos um só Espírito. E assim tem que ser na sua casa. Assim tem que ser na sua família. Uma só atitude, um só sentimento. Pastor, por que uma versão da atitude para sentir? A palavra do grego, ela vai dizer como nós recebemos e agimos. É como se fosse uma palavra só para a mesma coisa. Como se fosse ação e reação. Um só sentimento, uma só atitude. Como eu recebo as coisas dentro de mim. Como aquilo me movimenta por dentro para me levar a agir de determinada forma. Porque toda ação ela tem uma reação, sim ou não? Então, uma só atitude, um só sentimento, o que eu estou sentindo aqui vai ser realidade de forma. Vamos pensar na nossa casa, vamos pensar na igreja, na família. As palavras que eu recebo, como que eu externalizo isso? Está entendendo? Como eu sinto, como eu acho, como que isso é filtrado pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim. Amém? Efésios 4, do 2 ao 6, um pouco antes. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que interessante, versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo também escreveu em Efésios, está falando assim: vamos ser dóceis, algumas versões mansos. Vamos ser pacientes. Quem é humilde é dócil e é paciente. Quem é humilde é manso e é paciente. Porque a humildade, a mansidão, elas têm caminho de mão dadas, tá? A humildade e a mansidão, elas caminham de mão dadas. E quando nós agimos com ira, significa que nós não somos humildes. Quando nós agimos com raiva, significa que nós não temos dificuldade e nem mansidão. Consequentemente, nós não temos paciência. E diz que nós temos que suportar em amor. E suportar em amor, a palavra no original da ideia de descarregar, ela pode ser assim, descarregar, de ser suporte. E suportar em amor é o quê? O que a palavra está falando aí? Que o amor ele encobre multidões de pecados. O amor ele é muito paciente. O amor ele é muito manso. E a Bíblia diz assim, que nos últimos dias o amor ele vai fazer o quê? Iniciar. Será que o amor da igreja está se esfriando? Será que o amor está se esfriando na nossa casa? Será que o amor está se esfriando nos casamentos? Será que o amor está se esfriando no relacionamento com os filhos? Será que o amor está se esfriando pelo perdido? Será que ninguém pensa no perdido? Aquela pessoa que nunca ouviu Jesus? Será que o amor está se esfriando ou não? Está se esfriando. E aí Paulo vai falar assim, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. O que é fazer todo o esforço? Fazer todo o esforço? O que significa no original? Fazer todo o esforço. Fazer tudo
toda a força que você tem. É desgastante. Fazer todo esforço é quando você usa toda a sua força, no fim você se sente até o quê? Cansado, exausto. Amar cansa. Apaixonado cansa. Paixão cansa. É apaixonado, filho. Você sobe montanha, você desce o vale, você nada no mar, você atravessa o oceano Pacífico nadando para encontrar a pessoa. Paixão, filho. Faz tudo. Mas amar cansa. Amar cansa. Amar sem capitão. Amar sem renunciar. Amar sem se doar. Amar sem incluir quando você queria ter ouvido. Amar sem perdoar de novo. Amar isso. Amar isso. E nós temos que fazer isso com toda a nossa força. Para manter o vínculo da unidade do Espírito. Porque o nosso Deus é um. O nosso batismo é um. A nossa salvação é uma. O nosso Deus é um. E a gente vai para um só lugar. E por mais que você não queira que aquela pessoa vai, é o mesmo céu, é um só céu. Você vai ter que topar para lá no céu, você vai topar para lá na terra. Você vai por isso, não adianta. É um só. Então, amém? Porque glória a Deus. Amém. Você quer um lugar diferente? Fazer o quê? É ser só. Não é que Deus não, Deus não. Sabe que Jesus orou por nós? Antes dele morrer? E Jesus aqui está para morrer, tá? Jesus aqui, ele está para ser preso. João 17, versículo 20. Nós vamos ver que no João 18 Jesus já é preso. Ele está orando e é preso. Mas João 17, 20, a última oração que Jesus fez assim antes de ser preso, ele falou assim: a minha oração não é apenas por eles sim, os discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem vai crer? Nós estamos aqui, aqueles que crerão, né? Futuro, nós estamos no futuro, nós somos aqueles que creram. Por meio da mensagem deles, quem? Os apóstolos, os discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, que os discípulos, os filhos de Deus estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha que Cristo, olha que Jesus está falando aqui, que ele ia compartilhar a glória dele conosco, que a glória dele ia nos transformar, e que a glória dele nos faria um. E por que a glória dele nos faria um? Porque é só a glória dele para nos transformar. Só Deus. Só a presença de Deus para nos transformar. Mas é nos tornar um para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Se na igreja não houver unidade de amor, as pessoas vão ser atraídas à igreja. Se nós não caminharmos em unidade de amor, as pessoas vão ser atraídas à presença de Deus. Ou as pessoas vão se afastar da presença de Deus. Como que a nossa boca tem sido usada muitas vezes? Como que nós temos usado os nossos lábios? A gente une, a gente divide. A gente gera unidade, a gente gera contenda. Jesus orou por nós. Amém? Glória a Deus. Jesus orou por nós. Glória a Deus por isso. Mas nós temos a nossa parte a fazer. Fazer o quê? Todo o nosso esforço. Terceiro e último. Seja humilde como Cristo. Terceiro e último. Seja humilde como Cristo. Versículo 3. Nada faça por ambição egoísta. Algumas versões falaram assim: nada faça por parte da Cristo. A ideia aqui é o quê? A ideia é um desejo de se colocar acima de alguém, trazendo para si um partido, uma facção. Tanto lá em Gálatas, capítulo 5, vai nos falar das obras da carne, vai falar o quê? Que não tem que ter partidarismo, que não tem que ter facções. Gente, isso aqui para mim é uma das coisas que, aconselhar cansa, orar cansa, visitar não cansa, fazer velório não cansa, preservar ele não cansa, pregar ele não cansa. Não cansa. Ai, pastor Lucas está sobrecarregado. Pastor Lucas, ajuda, vem cá, eu ajudo, eu vou te ajudar, vou te aconselhar,
acertar, vou te atender. Pode pedir 1000 vezes. Mas sabe que cansa? As facções, os partidarismos. Meu Deus do céu. Gente, como que isso é difícil? Eu penso desse jeito, assim, e não sei o que. Aí começa a gerar culpa. Que é desse jeito, não sei o que, dessa forma, eu não concordo, você não concorda com isso aqui, eu não concordo com isso aqui. Não, está errado, isso, está errado com o outro. Será que nós temos tido humildade? Gente, é uma coisa que eu não entendo. Eu estou casado com a lei há 9 anos, né? Fazendo 9 anos. Tive um dia que a minha esposa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar na cara dela, vou dizer, você me perdoa, vamos nos acertar? Porque senão vai ficar uma porcaria, né? Sim ou não? Agora na igreja o pessoal briga, o pessoal não se entende depois, o pessoal tem pergunta. O pessoal começa a falar, é desse jeito que eu penso assim. É dessa forma que eu penso. Não, não tem não, está errado. Está errado. Isso cansa. Isso cansa porque a gente come, aí a gente visita, a gente aconselha, aí a gente fica resolvendo o quê? Liga dos outros. Você está entendendo que eu estava aprendendo para subir aqui? Mas eu não posso deixar falar a verdade. As pessoas não conseguem caminhar em unidade. As pessoas não conseguem se silenciar. As pessoas não conseguem se segurar a boca. As pessoas têm que dar a opinião dela. Quem é o pastor da igreja? Sou eu. Não, o pastor não vai da igreja. O pastor dessa igreja chorou, sofreu, perdeu a saúde. Ele começou a igreja. Eu não vou passar jamais pela autoridade dele. Tem muita coisa que o pastor Roberto fala, eu posso até concordar. Sabe o que eu faço? Eu engulo. Porque eu não sou o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja. Mas sabe o que eu faço? Se tem uma coisa que eu não concordo muito, eu faço isso aqui, vai contra a minha consciência com Deus. Eu falo assim, pastor, isso eu não concordo. Aí a gente senta lá na salinha, pode até dar uma sentada na coisa, mas eu não fico diferente a ele, eu não deixo olhar na cara dele, eu não deixo olhar na ele. Dependendo se aquilo que vai falar vai me agradar ou não. Humildade. Isso que ainda, acho que a pessoa eu sou menos humilde que minha esposa. Tem que ser mais humilde que ela. Porque tem hora que ela quer, tem que ver o pai em casa. Ou só sou eu? Ou só eu? Eu sou que a gente tem que ser mais humilde que o nosso cônjuge, é a mais difícil de todas. Por quê? Porque são coisas do dia a dia. E aí todo dia você tem que abrir mão. Você está na pastor Roberto, tem que abrir mão de uma coisa. Agora você está na lista todo dia, o quê? Tem que abrir mão aqui, tem que abrir mão ali, abre mão lá e vai. Mas o quê? Vai trabalhando, Deus vai forjando. O Espírito Santo vai agir nas nossas vidas. Amém? A nossa opinião, ela é mais importante que a vida da pessoa que está ao nosso lado. Presta atenção nisso. A nossa opinião, ela é mais importante que a vida da pessoa que está ao nosso lado? Não. Então a minha opinião não pode matar a minha esposa. A minha opinião pode matar pessoas, às vezes, dentro da igreja. Porque às vezes a sua opinião mata a gente. Sabia disso? Pode a igreja, pode estar tem que hoje pegou o melhor dele. Os projetos tem que entrar, não importa. Mas tem pessoas que saem da igreja, não é nosso pastor, sai por quê? Porque um fica com o outro, se desentende, se mata, corre atrás. Aí tem gente lá que você ouviu 1000 vezes a pessoa, aí você sai dependendo, pastor, não sei o quê. Rapaz, você só assim, Deus tem Miguel aí, desce, né? Desembanha espada, faz alguma coisa por você. Você já não sabe mais o que fazer. Você não sabe fazer. Aí só uma coisa você faz, ora, você pede para Deus misericórdia, fala, Deus ajuda, Deus fortalece, Deus, né? Por nós, Senhor, faz algo por nós. Amém, igreja? Amém. O nosso partido precisa vencer o nosso lado. E o partidarismo aqui é o que é isso? O partido tem que vencer. Eu não pensar que o Bolsonaro perdeu. Quando a gente está desesperado,
Jesus acabou, a terra acabou, vou morrer. Acabou nada. Deus está lá no céu, no trono dele de glória. Ele nos deixa do Senhor. Pode ir Bolsonaro, pode ir Lula, pode ir quem quiser. A vida não está sujeita aos homens, a vida está sujeita a Deus. Amém? Não depende de homens, depende do Senhor. Os apóstolos estavam lá no tempo, Nero está no fogo, os cristãos lá, o crucificado está no fogo. Vamos na Roma, aí está fogo, os cristãos crucificados. É assim. E eles estavam o quê? Correndo, queimados, louvando a Deus. Não é isso que diz a história? Indo para o Coliseu, ser devorado por leões, louvando a Deus, adorando a Deus, sendo queimado, vivo, mulher grávida, arrastando a barriga, com as crianças, tudo para fora. Era isso. E eles estavam falando assim: há uma recompensa maior para mim. E a igreja crescia em unidade, e tudo lhes era comum, todos os dias estavam reunidos de casa em casa. E o que chamava a atenção do povo era essa unidade, era o amor que eles tinham pelo outro, era a singeleza, a simplicidade do coração. E Deus ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje eu não vou pegar perdão, já peguei perdão sem falar. Você está lembra? Passei, peguei perdão, chorei. Para mim, não preciso pegar perdão de novo, vou pegar humildade. Então o que a gente tem que fazer? Ser humilde. Amém? E não fazer o que? Continuando. Não fazer por vanglória, por vai. Interessante, eu estudando o texto, aí um comentário falou assim: que eles tiveram que criar uma palavra nova, eles juntaram duas palavras. Não tinha essa palavra no vocabulário dele. Eles tiveram que criar uma palavra nova para vanglória, para vaidade. E eles juntaram duas palavras. Uma palavra que significa vazio e opinião. Com opinião vazia. Vanglória, vaidade, poderia ser traduzido por isso. Opinião vazia. O que é isso? O que importa é tanta minha opinião, ela tem tanto prevalecer por vanglória, por vaidade. O que importa é a minha opinião que eu estou defendendo. Então a pessoa por vanglória, por vaidade, com um pensamento vazio, que às vezes não vai dar em nada, ela pode até ganhar, mas na verdade ela perde. Porque no mundo ganhar, a luta que importa. Ganhei. Só que ele perdeu a unidade, perdeu o relacionamento, perdeu a alegria, perdeu a paz de casa. Você lembra original, mas você perdeu tudo isso. Não é melhor perder para amanhã? Sim ou não? Melhor perder para amanhã. Satanás se encheu de vã, uma opinião vazia, um pensamento não irá em nada. Ou ser como Deus. Aí ele cai, chega para Adão e Eva e fala assim: coma, vocês serão como Deus. Adão e Eva caem. Gente, sabe que eu não disse de dar por orgulho para vanglória? Porque é o pecado original. O orgulho, ele é a raiz de todos os outros pecados. A vanglória, a vaidade, é o quê? Querer se sobressair, estar acima. Tanto que, qual é o reflexo que ele já está em Eva? Senhor, foi a mulher, o Senhor me deu, eu sou melhor que essa porcaria que eu estou falando. A verdade é essa. Era para ele cuidar de Eva. E agora, o problema da vida de Adão é Eva. Não. O problema da minha vida é essa mulher que o Senhor me deu. O problema da minha vida é esse homem que o Senhor colocou lá. O problema da minha vida é esse filho que o Senhor colocou aí. Pelo amor de Deus. Tem pai que amaldiçoou o filho. Você amaldiçoou o filho. Uma palavra. Orgulho, vanglória. Não fui eu que errei. Ele está todo mundo errado. Eu estou certo. Gente, está todo mundo errado. Você está certo? Pensa um pouquinho. Vamos lá, se todo mundo errado, só você está certo. Vamos lá. 99,9% está falando isso. Deus é 1%. Estou falando. Não, estou certo. O que você acha? Com um jovem quase não acontece isso. Um jovem não acontece isso. Você
te levou de lá pegar? Não. Vai lá pegar? Não. Aí tem um zoio aqui, né? Você vai lá pegar? Não. Certo. A pessoa procura a minha opinião, para defender a opinião dela. Alguém defendeu a opinião dela? Beleza, vou lá. Vamos embora, passei o pensamento vazio que não vai dar em nada. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou prevalecer. Mas, tem mais, glória a Deus que chegou mais. Humildemente, consideremos outros superiores assim. Só quem tem novo coração, só quem nasceu de novo, só quem tem o Espírito Santo, só quem consegue sentir de uma forma diferente. Porque quando Jesus disse que nós vamos nascer de novo, quer dizer que as coisas vão ser geradas numa novidade, de algo novo. O coração que eu tinha antes de receber Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida não é mais o mesmo coração. Porque o coração era de pedra, hoje o meu coração é de carne segundo o Espírito. Então muda a forma que nós sentimos as coisas. Muda a forma como nós entendemos. Porque quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Amém? Então, só isso aí pelo Espírito, não pela carne. Gente, humildade, tal pessoa é humilde, né? É simples. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Porque tem gente que não tem dinheiro e é arrogante com isso, não. A pessoa não tem nada arrogante da mesma forma. Então, humildade não significa ter menos dinheiro. Tá? Humildade é pensar pouco nos seus méritos pessoais. Humildade é pensar pouco naquilo que eu tenho de capacidade, de habilidade, que quer que seja que se diz a respeito a mim. Humildade é ter uma visão equilibrada de quem eu sou. Humildade é o quê? Eu sei quem é Deus. Podendo para Deus, eu sei quem eu sou. Quem é Deus? Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus reina, Deus governa. O que eu sou? Um pecador, hoje pela graça e misericórdia de Deus, entendi. Mas aqui, todo mundo está contra. Você está no mesmo nível, todo mundo. Quer dizer para você pode se achar até maior que alguém, mas você está sentado aí, você está no mesmo nível da pessoa, se aconteceu dele, se acusa. Todos os pecados carecem na glória de Deus. Amém? Ninguém é que ninguém. Tem nenhum Golias aí, né? Ninguém é que ninguém. Somos todos, diante de Deus, é tudo igual. Mas eu sou pastor. Isso aqui, pela graça, pela misericórdia de Deus, glória a Deus por isso, pela vocação que Ele me deu. Glória a Deus. Sou pastor? Você é cristão. Você tem que ser um pequeno Cristo. Qual é a diferença? Todo mundo tem que ter o Espírito Santo, todo mundo tem que viver para a glória de Deus, todo mundo tem que denunciar, todo mundo tem que abrir mão, todo mundo precisa ver humildade. Humildade é considerar o outro superior, não é nem considerar o outro melhor que eu, porque todo mundo é igual, mas é honrar quem está ao meu lado. Amém? Vamos pensar, se a gente olhar assim para o nosso cônjuge, você acha melhor que o seu casamento ou não? Se você tiver mais humildade dentro do seu casamento, você acha melhor o relacionamento do seu casamento? Melhor pouco ou muito? Muito. Não adianta, você tem que enrolar. Eu estou tão abençoado, tem coisa que eu sei que não adianta, ela não vai dar. E tem coisa que ela sabe que eu vou mudar. E não é nem pecado, é jeito. Você não vai mudar o jeito do seu cônjuge, pelo amor de Deus, acorda. Vamos ver, vai falar 20 anos sofrendo. Então, essa mulher vai, passa os anos. Aí tem gente que hoje em dia assim, né? Síndrome do ninho vazio, né? Passou lá, os filhos cresceram, todo mundo já tem caminhado, olha para a mulher para lá, aí olha para a mulher para lá assim, sabe, estou indo embora, cansei, aguentei tudo até que todos os teus filhos, agora estou
Você tem que aumentar pelos seus filhos, você tem que aumentar pelo seu cônjuge. Você tem que suportar pelo seu cônjuge. Você tem que amar seu cônjuge. Você tem que às vezes seu cônjuge é seu pai, ele é sapo, né? Como o pastor fala, que é sapo, boi azul, né? É sapinho, não é ranzinha. Vai dar nem para comer, né? Tem que fatiar, fritar, para depois comer. Não é o galão já. Vai levar tempo. E às vezes vai ser nem um dia, vai levar 2 dias para comer. Até você digerir aquilo e falar, amém, me ajuda. Verdade ou mentira, igreja? É verdade. Mas precisamos caminhar assim para melhorar. Humildade para com os filhos. Sabe que os nossos filhos têm que ter humildade em nós? Estou falando, estou mandando, não sei o quê. Lógico, tem hora que você tem que exercer a sua autoridade. Mas até no curso de pais aqui de formatura, né? O pessoal sempre compartilha isso. Achei interessante que o pai pergunta para o filho. Né? O pai tem que perguntar para o filho. O pai tem que ter humildade com os filhos. Eu também sabe por quê? Porque se você mostra que você não pede perdão, o que você está ensinando para os seus filhos? A mesma coisa. Você está ensinando que eles não vão errar e tem que pedir perdão. Você está ensinando a criança a não pedir perdão. Olha como a humildade já é poderosa. Não vai chegar lá, eu estou chegando no fim. A gente vai ver onde que resulta essa humildade. Nós olharmos para os nossos irmãos em Cristo, na igreja, se a gente olhar para a nossa pequenez, né? Insignificância, parar de brigar aí por castelinhos de areia, né? Por goleirinho, a gente não vai se tornar pior, não vai se tornar melhor se a gente parar de brigar por coisas tão fúteis, banais, passageiras. Amém? Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Humildade é o contrário de vanglória, de vaidade. Cuidar do interesse dos outros é o contrário de contenda e partidariedade. Entendeu? Humildade é o contrário de vanglória. Cuidar do interesse dos outros é o contrário de contenda e briga. Por quê? Vamos supor que talvez ele me fala assim: vamos fazer dessa forma. Eu não concordo. Vamos fazer dessa forma? Vamos. Eu abro mão. Eu estou cuidando do interesse de quem? Talvez eu não estou cuidando do interesse. Quem sabe que é um problema também na igreja? Por isso, cada um está cuidando do seu interesse. Não está cuidando do interesse do reino de Deus. Às vezes o pastor fala assim: ó, façam isso, pastor Roberto, façam isso. É para fazer o quê? Aqui. No meio, eu acho que é justo. Aí no meio da justiça, o que o pessoal faz? O pessoal briga, né? Briga, não sei o quê, se divide, não concorda, não sei o quê. Cuidar do interesse dos outros. É eu me alegrar a opinião do outro, acatar a opinião do outro e ainda dar o outro a fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhar dessa forma. Se nós estivermos realmente preocupados em somar, ajudar, unir, viver o que nós vemos até aqui, na nossa casa vai ser melhor, a nossa igreja vai ser melhor, lá no trabalho vai ser melhor. Quando eu estava no banco, eu trabalhei no banco, gerente administrativo falava: faz isso, eu fazia. Às vezes antes dele pedir para fazer uma coisa, eu já estava fazendo outra coisa. Não está esperando que mandar eu não estava fazendo. Aí tinha gente que estava propondo, reclamando, isso aqui não era a minha área, isso aqui não diz respeito ao meu cargo. Ficava lá, a cobrando, eu estava fazendo. Aí uma vez, mais uma vez, ele falou para mim: escuta, você não sabe quando promover supervisor, depois o Júnior Neto, promover supervisor, depois eu vou te fazer gerente administrativo ainda. Você vai ver só, eu vou te ajudar a crescer. Eu fazer por você puxa sabe? Não, eu fazer para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3 diz assim: tudo que fizerem, façam como para o Senhor. Quando eu faço as coisas na igreja, eu não estou fazendo para o pastor Roberto.
Se eu tenho que engolir alguma coisa, eu estou engolindo porque eu estou engolindo por causa do pastor Roberto. Estou fazendo porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Amém, igreja? Tudo é para a glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Todos os lugares que oraremos, nós vivemos em unidade. Mas o que é? A gente acaba discutindo, briga, por coisa vazia, entra em problema que não tem que entrar. A gente fala demais, escuta de menos, quer falar muito, quer opinar sobre tudo. Se silencia os seus lábios. Gente, tem problema. Realmente você está vivendo problema. Você está vivendo problema que você não atrás de problema. Sabia disso? As pessoas têm um problema, hein? Vamos procurar minha esposa. Qual é a pessoa mais fácil a gente procurar problema? É o nosso cônjuge, né? Eu não sei, acho que isso é mais de mulher, mas tem uma mulher que parece que elas têm hora que elas querem o quê? Elas falam assim, está muito calmo isso aqui, né? Então, parados, né? Vamos arrumar um probleminha, né? Vamos dar uma comentada nas coisas. E tem um outro também que é parecendo, né? Complicado. Também vai fazer o quê? Deixa eu dar uma. Então, não vai. Procura problema. Não procura problema, não, amém? Caminho e humildade. E faz o esforço, todo o esforço que da palavra de Deus, para tentar entender o que a pessoa está falando. Uma das coisas mais difíceis, eu dou curso de noivos para todo mundo que casa, né? Cadê? O livro, né? Está chegando, né? 3 lições, vamos supor que eu não consigo dar tudo, todas as lições. 3 lições eu faço questão de dar. Eu dou herança familiar e falo como que cada um vem da sua família. Isso aí é uma coisa que dá problema. Outra aula que eu faço questão de dar expectativas com julgantes. Porque a pessoa tem um monte de expectativa real que não existe na mente dela. Vai ser assim, vai ser assim. Ela só se frustra. Criar expectativa é criar para se frustrar. E aí a gente vai meio que falar de todo o livro, né? Vai falar relacionamento disso, uma dica que eu dou aqui, vocês são livros, né? Uma questão, né? Eu sempre falo assim, relacionamento dos outros. Não é uma das lições prioritárias. Mas se eu não conseguir dar uma dica para a pessoa, fala assim, você tem algo para falar para o seu sogro e para a sua sogra? Você não vai falar? Gente, eu vou para a Marília, eu sogro e minha sogra, eles acham que gosta mais de mim que da lista. Verdade ou mentira? Minha sogra, cara, costela, fiz isso, vai costela na panela, aquela queimadinha, passa costela, não, vai céu. Nunca tive problema com o sogro e minha sogra. Aliás, nunca teve problema com os meus pais. Por quê? Se eu tenho algo para tratar, se é algo nosso, que é nosso, né? Minha visão e a visão dela. Se é algo nosso para tratar com meu pai e minha mãe, eu falo com meu pai e minha mãe. Ela fala com os pais dela. Por quê? Pai e mãe perdoa filho. A parte do céu, mas tem sogra que para perdoar a nora, e nora que para perdoar a sogra, tem coisas que é quase irreversíveis. Verdade ou mentira? Amém? Você vai evitar mil problemas no seu casamento. Eu vou para lá, eu sou uma pessoa criando. Meus pais também amam eles. Tá bom, pronto, tá tudo certo. Seja humilde. Fala e deixa a pessoa que fala que ele fala por você. Amém? Tem um casal de jovens que falou isso, pastor. Essa dica nos salvou a gente, sabe? Porque a mãe era aquela mãe que a mãe que quer dar opinião em tudo. Tudo, quer falar tudo. E aí o que acontece? Ela estava surgindo, só que ela entendeu. A nora entendeu, depois para assim. Aí, só que aquele cara foi homem, né? Pai, sou filho da mãe. Aí sou filho da mãe, não. Eu sou casado com ela. Mãe, a gente pensa isso, que vai ser desse jeito, acabou. Da forma que o nosso pensão vai acabar. A mãe foi lá, o filho ficou, coitado, o filho ficou, passou 2 dias e pegou o filho da você. Amém? Glória a Deus.
Gostou da dica? Humildade. Né? Humildade. Então, igreja, concluindo, né? Será que não nos está faltando mais do Espírito Santo? Será que não nos está faltando amor ágape? Será que não nos está faltando compaixão? Será que não nos está faltando empenho de misericórdia, humildade, busca da unidade? Será que nós realmente temos buscado ser como Cristo? A nossa carne vai pulsar, a nossa carne vai gritar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo vai silenciar só. Então busque a Deus, né? Silencia a tua carne. Porque o fruto da carne, como diz lá em Gálatas, é o quê? Morte. Semeadura, é isso. Aquilo que o homem semear, ele irá colher. Se ele semear a carne, ele vai colher morte. Se ele semear o Espírito, ele colherá vida e vida eterna. Glória a Deus. Vida em abundância. É isso que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja?